Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Antoine Reynolds tinha tudo o que um homem poderia desejar aos olhos do mundo, uma suntuosa vila aninhada no coração dos Hamptons, onde o pôr do sol sobre o oceano parecia pintar uma tela diferente a cada noite. Seu império tecnológico, construído tijolo por tijolo com determinação implacável, dominava o mercado, tornando-o um dos empreendedores mais influentes e respeitados do país. Sua fortuna era colossal, além da compreensão daqueles que o viam apenas como um nome nos jornais financeiros. No entanto, apesar desse sucesso retumbante e do luxo material, a vida privada de Antoine era um deserto árido. Atrás dos muros dourados de suas propriedades, ele frequentemente se encontrava sozinho, cercado de objetos preciosos. Mas sem o calor de uma presença real ano após ano, ele havia escolhido sacrificar suas emoções no altar de sua ambição, preferindo o rigor do controle à imprevisibilidade dos sentimentos. Relacionamentos superficiais e encontros fugazes, tudo isso nunca preenchia esse vazio que ele se recusava a reconhecer. Portanto, não foi surpresa que ele recebesse a notícia da família. Um casamento arranjado o aguardava. Uma união escolhida não por amor, mas por conveniência e tradição. Emily Carter, a noiva, vinha de uma família respeitável, porém modesta, distante da pompa do seu mundo. Antoine nunca conhecera aquela mulher, e apenas receberá um breve retrato dela. Emily lhe fora descrita como uma mulher simples, discreta, quase modesta, uma esposa ideal, dizia-se. Alguém que não perturbaria seu mundo bem organizado e que elegantemente desapareceria em segundo plano, atrás de seu nome e posição social. Ela não seria uma fonte de complicações, nem um fogo de artifício de emoções. Antoine recebeu essa descrição com indiferença misturada com segurança. Este casamento seria um contrato, um vínculo estratégico entre duas famílias, uma troca de benefícios sem paixão ou drama. Ele não esperava se apaixonar, não queria isso. Via a paixão como uma fraqueza, uma distração de seus objetivos. Este casamento seria apenas mais um passo em sua vida perfeitamente orquestrada, um casamento sem frescuras, sem surpresas, sem complicações. E no entanto, bem no fundo, uma pequena voz, que ele havia se acostumado a ignorar, sussurrou que desta vez talvez as coisas pudessem ser diferentes. O dia do casamento naquela manhã, Nova York brilhava sob um céu azul intenso, como se até os céus tivessem concordado em abençoar este dia. A Catedral de São Patrício, uma joia gótica no coração de Manhattan, havia se transformado em um cenário de conto de fadas. As colunas de mármore branco estavam cobertas por véus translúcidos, e os vitrais deixavam entrar uma luz suave, quase sobrenatural. Fileiras de rosas brancas estavam dispostas ao longo da nave, misturadas a folhagens douradas e copos de leite, símbolos de pureza e renovação. Cada detalhe exalava requinte. O ar exalava uma fragrância sutil de flores frescas e incenso suave. Músicos sentados em uma galeria lateral tocavam uma peça clássica ao violino e ao piano, envolvendo o espaço em uma atmosfera solene e cativante. Toda a elite nova-iorquina estava lá, magnatas das finanças, políticos influentes, artistas renomados, jornalistas em busca de uma foto sensacional. Este casamento, muito mais do que uma união privada, tornará-se um evento público, quase político. Os sussurros corriam soltas. Por que Antoine Reynolds, aquele gênio solitário, aquele homem tão frio quanto imutável, concordara com um casamento arranjado? Quem era realmente essa Emily Carter, que ninguém jamais via em festas, cujo nome parecia quase inventado? Antoine, por sua vez, permanecia imóvel aos pés do altar. Em seu smoking preto perfeitamente ajustado, parecia mais um rei prestes a assinar um tratado do que um homem prestes a se unir. Ele havia cumprimentado os convidados com um sorriso educado, mas distante, e agora seu olhar se perdia no espaço. Ele fitava o altar sem realmente vê-lo. Seus pensamentos vagavam. Pensava no que ganharia, no que teria que tolerar, daquela futura noiva que ele imaginava como discreta, tímida, quase transparente. Uma sombra adequada para sua luz. Então, de repente, as pesadas e sólidas portas de carvalho se abriram lentamente com um rangido majestoso. Um sopro percorreu a catedral. O silêncio caiu como uma onda. Os músicos pararam congelados. Todos os olhares se voltaram para a entrada. E o que viram os deixou sem palavras. Emily Carter apareceu banhada em luz. Mas ela não era quem todos esperavam. Ela não era a jovem comum e discreta que todos esperavam. Ela caminhava lentamente, usando um vestido elegante de tirar o fôlego, uma obra-prima de seda marfim, adornada com bordados intrincados e contas costuradas à mão. O vestido, justo na cintura e esvoaçante até o chão,
acentuava cada linha de seu corpo com um equilíbrio perfeito entre modéstia e sedução. Seu longo véu se arrastava atrás dela como um rio de luz. Seus cabelos negros, presos em um coque frouxo adornado com pequenos cristais, deixavam alguns fios soltos em ondas delicadas. Mas eram seus olhos que conquistavam os corações, duas pupilas castanho escuras, brilhando com inteligência, calma e algo indefinível. Uma força, uma intensidade. Ela caminhava sozinha, ereta, sem tremer, como se nunca tivesse duvidado de seu lugar ali. Avançava como uma rainha entrando em seu reino. Cada passo causava um arrepio na plateia. E Antoine sentiu algo que não sentia há anos. Seu coração disparou. Não era atração superficial, nem mera surpresa estética. Era vertigem. A impressão de que o chão havia acabado de ceder sob seus pés. A imagem pré-construída que ele havia formado daquela mulher, daquele casamento, desmoronou em um instante. Ele tentou controlar a expressão, mas sabia que o olhar dela o traía. Não conseguia tirar os olhos dela. Uma única pergunta martelava em sua cabeça. Quem é ela realmente? Enquanto Emily caminhava lentamente pela nave, seu olhar não se desviava de Antoine. Seus passos ecoavam no mármore leves, mas determinados. Cada movimento parecia suspender o tempo. Os sussurros haviam silenciado. Havia apenas a música silenciosa entre duas batidas de coração. O padre, um homem idoso e de voz calma, iniciou a cerimônia gravemente. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje para nos unir. Mas de repente, Emily parou. Líquido. A poucos passos do altar. Um tremor percorreu a assembleia. Os convidados se endireitaram ligeiramente. Os músicos congelaram. Até a luz parecia hesitante, como se a própria catedral estivesse prendendo a respiração. Antoine olhou lentamente para ela. Viu sua expressão mudar, não pânico nem dúvida, mas uma estranha intensidade misturada a uma espécie de paz interior. Ele franziu a testa, intrigado, como se um enigma estivesse prestes a se desvendar diante de seus olhos. Emily inspirou suavemente, levantou o queixo e sua voz se elevou, clara, controlada, cortando o silêncio com uma autoridade silenciosa. Antes de continuarmos esta cerimônia, preciso dizer uma coisa. Uma verdade. Os murmúrios retornaram, desta vez mais acalorados, varrendo a assembleia como um vendaval. O padre se virou para ela, surpreso. Antoine deu um passo à frente, instintivamente, sem nem perceber. Seu coração batia acelerado demais. Ele sentia que aquele momento mudaria sua vida. Eu não sou quem você pensa que sou, continuou Emily, sem piscar. Não sou apenas Emily Carter, uma jovem quieta de família modesta. Um silêncio tenso se instalou. Ela deixou alguns segundos passarem, como se quisesse dar a todos a chance de respirar antes de tirar a máscara. Sou o único herdeiro da empresa Wexler. Um alvoroço silencioso percorreu os bancos. Os convidados se entreolharam, perplexos. Ouviu-se um suspiro abafado, um copo caindo no chão e se estilhaçando em algum lugar lá no fundo. Até os executivos mais experientes nos bancos ficaram perplexos. Corporação Wexler. Antoine sentiu o sangue gelar por um instante. Conhecia aquele nome melhor do que ninguém. Wexler era o único rival capaz de perturbar seriamente o império que construíra. Por mais de uma década, suas empresas travaram uma guerra silenciosa, porém implacável. Aquisições agressivas, batalhas judiciais, sabotagem comercial. A rivalidade entre eles era lendária nos corredores silenciosos de Wall Street. Mas e a herdeira? Ela nunca aparecerá em público. O mundo especulava sem nunca vê-la. Ela aqui? Ela na frente dele? Emily continuou com o olhar fixo em Antoine. Minha família escondeu minha identidade para me proteger, para me permitir crescer livre de pressões, livre de ameaças, livre de alianças ditadas pelo medo. Mas hoje, escolho dizer a verdade. Não posso me casar com um homem, mesmo um homem como você, com base em uma mentira. Antoine estava petrificado. Imagens se chocavam em sua mente. Aquela mulher que ele havia subestimado, aquela mulher que ele pensava conhecer através de arquivos, era na verdade a peça que faltava em um tabuleiro de xadrez que ele pensava controlar. E no entanto lá estava ela diante dele, vulnerável, mas forte, forte em sua revelação. Fui enviada para cá sim, acrescentou ela com a voz um pouco mais suave. Para fazer uma aliança estratégica. Para unir dois nomes, duas fortunas, dois poderes. Mas depois de observá-lo, depois de ouvi-lo em silêncio, percebi que não queria um simples jogo de poder. Não quero me tornar uma inimiga no leito conjugal. Ela fez uma pausa e então acrescentou, com um tom carregado de emoção controlada. Quero escrever uma nova história. Não aquela que nossas famílias criaram. Não aquela de guerras silenciosas ou casamentos arranjados. Mas uma história real. Para nós dois.
Se você também quiser. Houve silêncio total. Antoine a encarou. Sua mente, normalmente tão lúcida, parecia atolada em uma realidade vasta demais. Ele não sabia mais se sentia traído ou espantado. Uma mulher acabará de resistir a ele sem raiva, de desafiá-lo sem brutalidade. Uma mulher que ele acreditava ser dócil lhe mostrará um espelho que ele jamais ousara olhar. E pela primeira vez na vida, Antoine Reynolds não tinha uma resposta pronta. Os dias que seguiram o casamento havia sido celebrado, mas não era mais uma celebração. Não houve lua de mel, nem risadas, nem champanhe compartilhado em uma praia exótica. Os primeiros dias de casados foram tensos, silenciosos, como se estivessem suspensos entre duas frentes. A casa de Antoine, uma vasta e moderna propriedade com vista para o oceano, tornou-se palco de um embate silencioso entre duas mentes perspicazes. Antoine, a princípio, se fechou. Ele não gritou, não exigiu explicações imediatas, mas seu olhar mudou. Tornou-se mais duro, mais analítico, como se agora observasse Emily através de um vidro à prova de balas. Ele havia construído sua vida com base no autocontrole e na previsão. E, no entanto, aquela mulher, que ele acreditava ser nada mais do que um peão bem comportado em um jogo manipulado, havia virado o tabuleiro de xadrez diante de toda a elite nova-iorquina. Ele se sentiu traído, humilhado, mas ainda mais profundamente fascinado. Emily, por sua vez, não tentou se justificar. Ela se mantinha imponente, digna, fiel à promessa feita no altar. Não desempenharia nenhum papel. Agora vivia naquela mansão de vidro e aço, cercada pelo silêncio, mas com a tranquila certeza de ter imposto sua verdade. Trabalhava longas horas em seu escritório particular, respondia a perguntas de seus colegas na Wexler Corporation e organizava sem alarde uma discreta fusão de seus contatos com o círculo de Antoine. Às vezes, à noite, sentavam-se frente a frente à mesa na ampla sala de jantar. Suas trocas eram frias, estratégicas. Mas por trás das palavras, algo mais já se escondia. Tensão, respeito, curiosidade mútua. Então vieram as revelações. Folheando arquivos antigos e investigando documentos deixados por seus respectivos pais, dois titãs da indústria já falecidos, Antoine e Emily descobriram que seu encontro não foi acidental. Durante anos, suas famílias estiveram unidas por alianças secretas, pactos silenciosos e traições bem disfarçadas. Eles se depararam com cartas, acordos comerciais clandestinos e gravações de áudio deixadas pelos respectivos fundadores dos impérios Reynolds Tech e Wexler Corp. Descobriram que os dois patriarcas haviam sido amigos, depois rivais e, por fim, inimigos declarados. Um tentará derrubar o outro, arruinando um ramo inteiro da família Wexler. Funcionários leais foram sacrificados, tecnologias roubadas e herdeiros deserdados em meio ao silêncio das salas de reuniões. Emily ficou devastada ao descobrir que seu próprio tio havia sido manipulado pela filial de Reynolds. E Antoine descobriu que sua mãe havia sido forçada a se comprometer com um Wexler, antes de desistir de tudo. Esse passado há muito enterrado os uniu mais profundamente do que um mero casamento. E diante dessas verdades, Antoine compreendeu uma coisa fundamental. Emily não era inimiga. Ela era uma sobrevivente, uma construtora, como ele. Aos poucos, ele deixou de vê-la como uma ameaça e começou a ouvi-la. De verdade, a Guerra Fria se tornou um diálogo. Começaram a compartilhar suas visões de futuro, a comparar seus modelos econômicos, a debater apaixonadamente. Antoine, geralmente um homem solitário, apreciava a mente viva de Emily, sua capacidade de enxergar onde ele nunca olhava, no humano, no intuitivo, nas alianças sociais. Ela, por sua vez, descobriu nele um homem ferido, cansado de carregar um império sozinho. Um homem que havia trancado suas emoções a tal ponto que se esquecera do sabor da confiança. Eles decidiram reunir seus conselhos executivos em uma série de reuniões secretas, iniciando uma fusão parcial de suas empresas. Mas em vez de uma simples aquisição ou fusão, inventaram uma nova estrutura híbrida. Uma entidade onde os valores humanos de Emily e o gênio tecnológico de Antoine pudessem coexistir. Eles enfrentaram ataques ferozes, de acionistas preocupados, de uma mídia desconfiada e de antigos aliados que se tornaram adversários. Mas unidos, eles se mantiveram firmes. E nesse fogo cruzado, algo nasceu. O relacionamento deles evoluiu lentamente. Não houve nenhuma declaração extravagante, nenhum romance hollywoodiano, mas uma construção paciente por meio de olhares, silêncios compartilhados no terraço ao pôr do sol, conversas noturnas com uma taça de vinho, pequenas atenções involuntárias. Uma xícara de chá esquecida, um cobertor jogado sobre os ombros um do outro durante uma noite sem dormir. Antoine, pela primeira vez, não buscou mais controlar.
Emily, pela primeira vez, não estava mais tentando provar que merecia existir. Eles se encontraram. E enquanto a mídia ainda especulava sobre a fusão do século entre a Reynolds Tech e a Wechsler Corp, ninguém sabia que, em particular, algo muito mais raro estava nascendo. Uma história de amor entre dois herdeiros cansados do poder, que finalmente entenderam que a verdadeira força não é mais precisar dominar. Anos depois, 10 anos se passaram desde aquele casamento, que chegou a ser a primeira página de todos os jornais de Nova York. Hoje, ninguém fala em fusão de interesses ou casamento estratégico. A aliança Reynolds-Wechsler foi aclamada como um dos exemplos mais poderosos de liderança compartilhada na história empresarial moderna. Juntos, Antoine e Emily construíram mais do que um conglomerado. Eles deram à luz uma visão, uma forma radicalmente nova de governar, inovar e colaborar. Seu império agora se estendia por vários continentes, combinando tecnologia, energia sustentável, inteligência artificial, saúde e educação. Enquanto Antoine trazia seu rigor metódico, sua lógica de crescimento e otimização, Emily incutia uma consciência social, uma estratégia ética e uma rara intuição para a dinâmica humana. Em suas conferências nas mesas de reuniões, em seus discursos na ONU ou em universidades, eles apareceram lado a lado, diferentes, complementares, inseparáveis. Rejeitaram a lógica clássica do poder solitário em favor do poder compartilhado. Sua dupla, antes frágil e improvável, tornou-se uma força silenciosa, temida pelos adversários e admirada pelas gerações mais jovens. No âmbito pessoal, o relacionamento deles havia passado por uma profunda transformação. Não era uma paixão ardente, volátil e frágil, mas um calor constante e paciente, construído dia após dia por meio da escuta, do apoio e da humildade. Eles se consultavam sobre tudo, mas também davam espaço um ao outro, cada um com sua própria voz, sua própria autonomia, suas próprias lutas. Antoine, antes obcecado por controle, aprenderá a confiar, a delegar, a viver. Passava mais tempo com suas equipes, orientando jovens designers. Ria mais. Dormia melhor. Não era mais o titã solitário que só sabia amar à distância. Emily, por sua vez, havia parado de lutar contra fantasmas. Não carregava mais a ansiedade de ser subestimada, nem o fardo de ter que provar seu valor. Sua mera presença irradiava, personificando a elegância natural daqueles que não têm mais nada a provar, mas tudo a transmitir. Eles não tiveram filhos por escolha própria, mas patrocinaram dezenas de jovens empreendedores, criaram bolsas de estudo e financiaram escolas em regiões esquecidas do mundo. Para eles, a herança não era apenas herdada pelo sangue, mas sim pelo comprometimento. O mundo dos negócios os via com desconfiança há muito tempo, mas ao longo dos anos, os resultados se fizeram sentir. Seu modelo híbrido, que mesclava demandas capitalistas com consciência ética, inspirou uma nova geração de empresas. Grandes grupos antes inflexíveis começaram a imitar seu estilo de gestão, repensando a hierarquia e dando mais espaço às mulheres, aos jovens e à diversidade. E por onde quer que fossem, a mesma coisa era sussurrada. Eles provaram que um império poderia surgir de um mal-entendido e se tornar um símbolo de harmonia. Porque a história deles, nascida de um casamento arranjado, de um segredo e de uma desconfiança mútua, havia se transformado. Tornará-se a história de dois seres feridos, mas lúcidos, unidos não por necessidade, mas por escolha, por vontade, por amor consciente. Em sua casa em Uptons, agora repleta de memórias compartilhadas, livros anotados juntos, fotos de projetos humanitários, um piano que só Emily tocava. Eles às vezes recebiam jovens casais, parceiros, amigos próximos. E quando perguntados sobre o segredo do seu sucesso, eles simplesmente sorriam, antes que Emily respondesse, sempre a mesma coisa. Não construímos o império para dominar. Nós o construímos para aprender a caminhar lado a lado, mesmo quando a estrada parecia oposta. E Antoine, mais calmo, acrescentou. E amar, não a versão onírica do outro, mas a sua verdade. Mesmo quando perturba.